Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma segunda-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas de cura para os enfermos, envio vibrações positivas para os idosos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Os irmãos, peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço paz para todos os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, paz para os Estados Unidos e Venezuela, paz para o presidente Maduro, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para todos ali do Oriente Médio. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que um casal se amava e o pai da moça não queria o relacionamento deles. Então eles desmancharam com esse relacionamento, cada um foi seguir sua vida. E como cada um de nós retorna ao mundo espiritual, eles retornaram também. E lá se encontraram. Outro item é que o Mestre Jesus de Nazaré nos fala que ele envia missionários, ele envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Né? Então vou citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é do espírito Paulo de Tarso, que na última encarnação ele veio com Martinho Lutero. O outro exemplo é o espírito da Maria Madalena, que na última encarnação veio com Madre Teresa de Calcutá. Outro item que o André Luiz nos fala, que a eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso nesse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Eu estou na 5ª temporada estudando para esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro. A segunda foi o livro Ramatiz, o Evangelho do Cosmo, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Essiri-Mais. A 4ª e a 5ª temporada, a 3ª e a 4ª temporada é o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Então, nós vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Né? Vamos estudar a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, morte prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Deve-se pôr um termo às provas do próximo,
é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida? Proveito dos sofrimentos por outrem? Então, não vou estudar, essa semana não vai dar, porque tem muita coisa aqui, né? Esse capítulo, depois do Coletânea de Prece, é o capítulo mais longo, né? Nós vamos estudar Bem-aventurados aflitos, vamos estudar causas atuais, e causas anteriores das aflições, essa semana. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus 5, 4, 6, 10. Item 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque quireis. São Lucas 6, 20, 21. Mas, ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido a pranto e as lágrimas. São Lucas 6, 24, 25. Justiça das aflições. Item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão da vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se para ter mais mérito, mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm por uma causa, e uma vez de que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para a compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo. Quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, vamos entender, né? Bem-aventurados. Então ele fala aqueles que não têm fome vão ser saciados, aqueles que têm sede vão ser saciados, né? Aqueles que sofrem por injustiça vão ser saciados também. E aí ele faz uma colocação dos ricos. Aqueles que hoje têm muita alimentação e abusa disso, vai ter problema. Aqueles que dão muita risada, né, no sofrimento alheio, depois vão chorar. Então, quando ele coloca aqui São Mateus, que está falando do Mateus. Quando coloca aqui São Lucas, está falando do Lucas, tá? O discípulo dele.
Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter passado uma informação para um irmão, né, que me assistiram, né? Então o objetivo foi atingido. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.